Boa noite a todos aqui presentes, sejam todos bem-vindos. Boa noite também aos nossos irmãos que nos acompanham pelo canal do YouTube do Centro Espírita Miguel Oficial. Sejam todos bem-vindos. Nós lembramos sempre aos nossos irmãos que nos acompanham em seus lares para colocarem uma vasilha com água, para que essa água possa ser fluidificada no decorrer da nossa reunião. E bebam essa água em doses homeopáticas, né, em pequenas doses, de manhã, de tarde e de noite, mas também ela pode ser bebida junto com o remédio, caso vocês estejam em tratamento médico. Bom, vamos então dar início à nossa reunião. Nosso irmão João trará a página de abertura da noite de hoje, vamos prestar bastante atenção. Em seguida eu farei a prece e logo depois o nosso irmão Edivaldo trará a página do Evangelho da noite de hoje. Boa noite, irmãos. Nos envolve a paz e o amor do Mestre Jesus. A lição de número 41, que tem o título Na Senda Escabrosa. Uma mensagem de Paulo na Epístola aos Hebreus, capítulo 13, versículo 5, que diz assim: Nunca te deixarei, nem te desampararei. A palavra do Senhor não se reporta somente à sustentação da vida física, na subida poderosa da ascensão. Muito mais que a pão do corpo, necessitamos do pão do espírito. Se as células do campo fisiológico sofrem fome e reclamam a sua comida, as necessidades e desejos, impulsos e emoções da alma provocam, por vezes, aflições desmedidas, exigindo mais ampla alimentação espiritual. Há momentos de profunda exaustão em nossas reservas mais íntimas. As energias parecem esgotadas e as esperanças se retraem apáticas. Instala-se a sombra dentro dos planos, como se espessa a noite nos envolvesse. E qual acontece à natureza sob o nome de noturno, embora guardemos fontes de entendimento e flores de boa vontade na vasta extensão do nosso país interior, tudo permanece velado pelo nevoeiro de nossas inquietações. O topo misericordioso, contudo, ainda aí, não nos deixa completamente relegados à terra de nossas indecisões e desapontamentos. Assim como faz brilhar as estrelas fulgurantes no alto, desvelando os caminhos constelados do firmamento ao viajor perdido no mundo, acende no céu de nossas almas nossos ideais, convicções novas e aspirações mais elevadas, a fim de que nosso espírito não se perca na viagem para a vida superior. Nunca te deixarei, nem te desampararei, promete a divina bondade, nem solidão, nem abandono. A providência celestial segue velando. Mantenhamos, pois, a confortadora certeza de que toda tempestade é seguida pela atmosfera tranquila e de que não existe noite sem alvorecer. Graças a Deus. Graças a Deus, envolvidos nessas vibrações, como é bom, Senhor, ouvir mais uma vez que o Senhor nunca se afastará de nós, que o Senhor estará sempre conosco. Isso nos aquece o coração, nos alegra em espírito. Gratidão, Senhor, por tanto amor
envolvido por tantas bênçãos que recebemos ao longo da nossa existência e por muito mais que vamos receber durante essa noite, através deste encontro que nos reunimos em testemunho, te agradecendo mais e mais por essa paz que nos envolve, por todas essas bênçãos que nos fortalece e nos ampara, por essa doutrina bendita, a doutrina dos Espíritos, que nos esclarece, nos liberta e nos conduz pela face da terra com passos mais firmes. Gratidão, Senhor. Rogamos sempre a Ti que nunca nos falte essas bênçãos, mas rogamos também que essas mesmas bênçãos se estendam a toda essa humanidade que tanto precisa de Ti. Que Teus missionários da luz possam chegar nessas zonas de conflito, Senhor, aonde quer que ela se encontre, que leve a Tua paz, o Teu amor, toque o coração dos homens e eles possam se acalmar, tranquilizar sua mente e coração. Mas também te rogamos, Senhor, que essas bênçãos alcancem cada lar, cada hospital, cada orfanato e asilo, cada penitenciária e casas de recuperação. Aonde estiver o irmão, Senhor, que eles possam ser tocados com o Teu amor. E te rogamos que fortaleça a esses trabalhadores de boa vontade, esses irmãos da espiritualidade, que são trabalhadores que estão o tempo todo nos incentivando, nos orientando, para não desistirmos. E todos juntos, Senhor, numa só voz, te damos graças por tudo, hoje e sempre. Fique conosco, Senhor, no decorrer de todo esse encontro. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Vamos ouvir agora o nosso irmão Edivaldo, uma página do Evangelho da noite de hoje. Vamos prestar bastante atenção. Uma boa noite a todos vocês que estão presentes, visíveis e invisíveis, e os demais abnegados trabalhadores do invisível, que sempre estão nos auxiliando, nos amparando em toda e qualquer tarefa que aqui executamos. Bem, meus irmãos, agradecidos estamos e estou aqui por estarmos aqui proporcionando esse bate-papo que é rápido, né? Nós temos poucos minutos para conversarmos sobre o Evangelho. Evangelho esse que eu sempre classifico, né, como bússola renovadora dos nossos pensamentos e das nossas atitudes. Hoje nos coube dar continuidade ao capítulo número 5. Ainda estamos falando sobre os bem-aventurados. Bem-aventurados. O que são os bem-aventurados? São os felizes, aqueles que se sentem plenos. Hoje a gente está falando sobre bem-aventurados os aflitos. Como assim se sentir pleno e se sentir feliz por estar passando por aflição? Nós vivemos no planeta Terra, né? Ainda nos cabe estarmos aqui
neste planeta. Isso representa a grande misericórdia do nosso Pai para conosco. Essa oportunidade de reencarnação de estarmos aqui no mês de maio do ano de 2025, aqui nesta cidade, nesse país, com os irmãos que nos acompanham de toda parte do mundo. Olha que bênção, que oportunidade que o nosso Pai nos dá. Nós podemos enumerar uma série de fatores de que nós não gostamos de encontrar no nosso planeta. Não é verdade? Só que a gente às vezes esquece que o nosso planeta está assim, da forma como está, por causa de quem? Por causa de nós mesmos. Isso é para a gente receber isso como culpa? Não, isso é para nós recebermos essa notícia como um incentivo para que a gente se melhore mais, mas não que nós temos à nossa disposição. O Evangelho segundo os Espíritos, esse belo presente que aqui está, em que a gente precisa estudar, reestudar e conduzir de uma melhor forma a nossa existência. Eu não acabei de falar que a bússola renovadora dos nossos pensamentos e das nossas atitudes, então o Evangelho nos convida sempre para quê? Arregaçarmos mangas e trabalharmos pela nossa melhora. Não para ficarmos com o dedo em riste a quem quer que seja, não para que peguemos as páginas e entreguemos na mão dos nossos irmãos. É para nós. É o nosso despertar, é o nosso cuidado para conosco enquanto individualidade. E hoje falando aqui, então, bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados aqueles que sabem, que aprenderam a passar pelas vicissitudes que aqui nós encontramos, muitas das quais provocadas por nós mesmos. E hoje é sobre isso que nós vamos conversar. Vamos ler aqui um pouquinho do trecho, porque nessa altura do capítulo 5, nós já estamos falando das instruções dos Espíritos. E nós temos a mensagem do nosso irmão Fênelon, lá em Leão, 1860. Tormentos voluntários. O que seriam tormentos voluntários? Bom, eu acabei de falar que a gente tem muita coisa para enumerar aqui no planeta Terra. Mas como tormentos, a gente tem furacão, a gente tem tempestade, a gente encontra as doenças aqui nesse planeta, não é verdade? Tantas coisas mais, né? Mas tormentos voluntários são aqueles que são empecilhos à nossa felicidade, mas são aqueles também que são provocados por nós. Nós provocamos tormentos para a nossa existência. Vamos ver o que Fênelon começa a dizer para a gente aqui no 23. Vive o homem incessantemente em busca da felicidade. Isso é a máxima, isso é uma verdade. Sempre nós buscamos paz e felicidade. E muitos de nós não sabemos aonde encontrá-las. Mas quando a gente se evangeliza, a gente começa a aprender que está dentro de nós. Mas Fênelon continua assim. Que também lhe foge, porque felicidade sem mescla não se encontra na terra. Vocês lembram que Jesus diz que a felicidade ainda não é deste mundo? Ainda não é. Ainda não é. Mas nós vamos trabalhar, nós vamos lutar, e esse planeta ele vai vibrar cada vez mais positivamente. Fênelon continua dizendo para a gente assim: entretanto, malgrado as vicissitudes que formam o cortejo inevitável da vida terrena, poderia ele, quer dizer, nós, né, pelo menos gozar de relativa felicidade, se não a procurasse nas coisas perecíveis e sujeitas às mesmas vicissitudes. Isto é, nos gozos materiais, em vez de as procurar nos gozos da alma. Ele está nos alertando aqui que a gente passa, como a gente diz aí no vocabulário usual, a gente queima muita energia pensando só no que é material. Se a gente não se cuidar, se nós não nos vigiarmos e orarmos, a gente só se atém, a gente acaba se esquecendo que é espírito. Porque é muito chamamento nessa vida nossa atual terrena para que a gente se desvie. Mas só que a gente precisa lembrar o que nós somos carne, osso e espírito. Não podemos nunca esquecer disso. Então, nós não precisamos cuidar do que é material. Nós vivemos no mundo material. Nós precisamos de casa,
nós precisamos de roupa, nós precisamos de estudo, nós precisamos de trabalho, mas a gente precisa cuidar também do quê? Da nossa parte espiritual. Nós estamos, agora neste momento aqui, numa reunião de fluidoterapia. Nós viemos aqui porque nós passamos no atendimento fraterno e nos coube estarmos aqui. Uma vez estando aqui, nós não só recebemos o passe, nós recebemos essas instruções, a gente tem uma conversa rápida sobre o Evangelho. Por quê? Porque nós precisamos nos tocar da reforma interior que nós precisamos empreender em nós. Então a gente gasta muito tempo tão enraizado nas coisas da terra que é hora da gente começar a descortinar isso e olharmos para nós como espíritos. Por que a gente passa muito tempo promovendo esses tormentos voluntários? Essas tormentas provocadas por nós? Quando a gente diz assim, não leve o desaforo para casa. A gente já pode citar um exemplo. Ah, mas eu não vou levar isso para casa. O quanto a pessoa está enraivecida porque não entende, muitas das vezes, aquilo que se processa diante de sua vida, diante de seus olhos, e começa a culpar os outros. Muita gente, né, a gente encontra na rua, que parece que saiu de casa disposto a brigar. São as filas do mercado, do banco, de loja. Ainda existe fila de banco? Ainda existe. Hoje mesmo comprovei que ainda existe. Pode fazer tudo pela internet, mas não teve jeito. Teve a fila lá no banco. E tem gente que já vai para lá de que forma? Por que a gente vai buscar esse tipo de coisa para as nossas vidas? Por que a gente vai buscar aborrecimento para nós? Porque essa falta de administração das coisas que se processam diante de nós, é estarmos envoltos numa grande ignorância, é que provocamos a dor em nós e provocamos até doenças. A gente vai afetar a saúde do nosso corpo físico, nós vamos afetar a nossa mente. São tormentos voluntários. Ao passo de tudo isso que a gente encontra aqui, por que a gente vai procurar mais? No popular, a gente encontra algumas pessoas que dizem, ou nós mesmos dissemos, quantas vezes a vida já tem tanto problema, por que a gente vai procurar mais? Por que se alguém dá uma fechada em nós no trânsito, a gente precisa responder? A gente vai perseguir. E quantas tragédias a gente encontra depois daí? De um mal entendido, de um olhar de soslaio, de uma expressão. Se a gente não se cuidar, a gente vai querer adivinhar o que está se processando na face do irmão. E a gente pode errar. E muito. E como fica isso? São tormentos que nós estamos procurando para nós porque estamos apenas detidos na matéria. Será que uma, duas ou três vezes que nós olharmos para a expressão do nosso irmão, nós vamos saber quem ele é? Nem o menor psicólogo vai conseguir de imediato. Porque até esses profissionais precisam de várias sessões com seus pacientes para que comecem a empreender esse entendimento. Há quanto tempo meu filho está no psicólogo? Há quanto tempo se investiga nos profissionais que nos auxiliam? Mas nós não podemos fazer pré-julgamentos de quem quer que seja, porque é muito difícil fazermos até de nós. Mas nós estamos aqui agora nessa reunião escutando o Evangelho. Alguns se perguntam assim, puxa, antes do passe precisa ter o Evangelho? Precisa para esses nossos esclarecimentos. Não é? Nós precisamos nos esclarecermos quanto a isso. Porque através dele nós vamos entender um Deus tão misericordioso, amoroso, justo e bom. Não vamos mais ficar com aquele achismo de que às vezes ele olha para uns e não olha para outros. Eu não tenho tempo de olhar para todos os seus filhos. Olha para todos nós com igualdade, com amor, com carinho. Dá chance para todos nós. Então esses tormentos são provocados por nós. Há sentimentos de raiva.
raiva de tudo, raiva de alguém, raiva de algum acontecimento. A mágoa pode gerar tumores em nós. A raiva pode provocar danos, muitas das vezes irreversíveis, no nosso aparelho digestivo, que é mais sensível. E a gente precisa melhorar. Puxa, nós pedimos tanto a Deus para estarmos aqui presentes nessa encarnação, e é dessa forma que nós vamos cuidar dela. Nessa oportunidade que a espiritualidade amiga nos avisa, que é muito mais ao triplo de pessoas querendo reencarnar. Mas nós estamos aqui gastando energia à toa. Olha só que bacana essas instruções dos Espíritos. Mais um alerta para nós, além do estudo que estamos fazendo. Mais observações que precisamos fazer em nós, nos olharmos diante daquele nosso espelho espiritual e verificarmos: quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? Sempre que nós estivermos em algum lugar, ou lá mesmo na nossa casa, o que eu estou fazendo na vida? Estou tendo a oportunidade de ser melhor do que ontem. O que eu estou fazendo dentro da casa espírita? Procurando a melhora espiritual. Procurando me evangelizar. E a gente às vezes fala, como eu disse rapidamente aqui, em poucos minutos, mas aliado a isso, a gente tem a direção da casa para a gente procurar e a gente se aprofundar mais nos estudos. Não temos o Evangelho, a gente tem estudo. Justamente para quê? Para que a gente possa compreender cada vez mais e mais. Quando nós pensarmos em evangelização, que não pensemos apenas na evangelização dos nossos filhos, das nossas belas crianças, mas na nossa também. Porque nós também necessitamos, todos nós, em qualquer tipo de corrente doutrinária. Somos nós precisando de evangelização. Então, nosso irmão está fazendo esse chamamento aqui para nós, para que a gente não venha incorrer e não perder tempo nesses tormentos provocados por nós. Nós estamos precisando nos libertar dessas chagas, da mágoa, do rancor, do ódio, né? Porque a raiva, a ira, trazem cada vez mais tormento, somatizando doenças, maledicência, fofoca. Olha quanta coisa que a gente precisa se libertar. Ele diz assim, que de tormentos, ao contrário, se poupa aquele que sabe contentar-se com o que tem, que nota sem inveja do que não possui. Vamos vibrar mais pela vitória alheia dos nossos irmãos, dos nossos amigos, dos nossos familiares. De que adiantam disputas que não vão nos levar a nada? Cada um está com aquilo que é de sua necessidade. A gente precisa compreender. É menos uma gastura em nós. E mais adiante também, no 24, a gente tem mensagem da nossa irmã Delfina, né, de Girardin, lá em Paris, 1861. Por que a nossa irmã diz assim aqui num certo trecho? Porque às vezes nós nos atemos ao material, de novo, esquecendo do espiritual. E ela diz assim sobre a desgraça real, que às vezes nós vemos a miséria no fogão sem lume. É triste, no que ela relaciona aqui, é muito triste a gente ver um fogão vazio, sem panelas, porque a fome, quando bate, é uma dor terrível. As doenças que chegam, os desencarnes dos nossos irmãos queridos. Mas de que maneira a gente está encarando? Então a gente classifica tudo isso como uma grande desgraça, o desemprego, a falta de saúde. Mas mais uma vez ela está lembrando para nós, a nossa irmã, a Delfina, ela está lembrando que isso que a gente classifica como desgraça não é a verdadeira desgraça. Porque essa nossa classificação, ela está sendo apenas uma classificação material, aquilo que a gente pode ver aqui. Mas porque muitos de nós nos esquecemos do dia de amanhã. Quanta e quanta gente, quando desencarna no ser querido, no ente querido, dizem que não tem mais gosto de viver. Mas o nosso irmão, ele desencarnou no tempo de que era de sua necessidade.
E nós precisamos continuar. Então, quanta gente, a desgraça real será essa, a consequência do mau entendimento daquilo que se processa. Houve o desencarne de um ser querido. Por que a minha vida tem que parar? Por que a minha vida não tem mais razão? Bateu o desemprego, bateu a falta de saúde. Por que não posso encarar isso da melhor forma? Olha, Edivaldo, só quem está passando, por isso é que sabe. Mas será que a essa altura do campeonato nós já não passamos por uma diversidade de coisas? Quantas vezes o desencarne bateu em nossas famílias? Quantas vezes o desemprego já chegou para cada um de nós? De forma variada. Quantas vezes passamos períodos sem saúde? Quantas e quantas coisas já aconteceram? Talvez não tenha passado fome, mas muitos já passaram. Ou a gente conhece algum caso de perto. Então, se a gente ficar detido nisso aqui, a nossa desgraça real será a paralisação, a raiva, a mágoa, que só vão trazer doenças e vão nos deixar empacados. E o Evangelho está aqui nos clareando a mente para que a gente se melhore, para que a gente consiga atravessar todos esses momentos dificultosos de uma forma melhor. As dores, às vezes, nos ensinam muito. Para a nossa condição, a dor, muitas das vezes, é chamamento. E a gente vai buscar os profissionais de psicologia, quando a gente não consegue se libertar da dor, a gente vai chegar até as religiões, a gente vai chegar à casa espírita, a gente vai chegar à evangelização, ao estudo. E o tempo passa rápido, mas só que mais um detalhe interessante que a nossa irmã traz para a gente é que a infelicidade é a alegria, é o prazer, é o tumulto, é a vã agitação e a satisfação louca da vaidade, que fazem calar a consciência, que comprimem a ação do pensamento, que atordoam o homem com relação ao seu futuro. A infelicidade é o ópio do esquecimento que ardentemente procurais conseguir. O que ela quis dizer aqui? Quantas e quantas vezes nós nos perdemos apenas nos prazeres? Nós nos perdemos muitas vezes na cobiça do que é material. E quantas vezes, se a gente não se cuidar, a gente vai se ver mergulhado em inveja da vida alheia, de um familiar. Vocês sabem que tem inveja até dentro da própria casa. Mas é para isso que a gente está encarnado aqui. É para ficar amealhando dores, amealhando mágoas, recalques. A gente pode se libertar de tudo isso aqui. A gente pode ser feliz. Lembram o que Fênelon disse agora, que eu li agora há pouco? Porque nós, se seguirmos esse Evangelho, se olharmos para nós como espíritos, a gente pode viver mais ou menos a felicidade aqui realmente nesse planeta. O nosso Pai quer nos ver felizes? Não. E quando a gente se evangeliza, a gente tem mais certeza disso. E a gente procura se libertar dessas coisas que a nossa irmã também está assinalando para nós. E podemos ter a nossa relativa felicidade trabalhando cada vez mais para a nossa melhora. Porque quando a gente está entregue só aos prazeres materiais, não é bom a gente se divertir, a gente trabalha, a gente merece uma viagem, a gente merece desfrutar de coisas boas, com certeza, a gente trabalha, cada um por si sabe as suas lutas, então a gente precisa, mas a vida não é só isso, a vida não é só prazeres, a vida também são deveres. Então eles estão mostrando para nós, só o exemplo desses nossos dois irmãos aqui, estão mostrando para nós que a gente pode se melhorar de muita coisa, muita chaga que talvez esteja invadindo a nós nesse momento, pode ser dissipada, ou a gente poderia ter seguido de uma forma melhor, mas nunca é tarde. Nunca é tarde para recomeçarmos. E essas reflexões que nos são dadas antes dos passes são verdadeiros remédios espirituais. Graças a Deus. Que a paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês
Tenha uma boa noite. Mestre querido, é sempre bom ouvir sobre o seu Evangelho, as tuas mensagens, as mensagens desses irmãos que tanto nos auxiliam na nossa caminhada, o tempo todo nos incentivando a promover o bem, a viver na paz, a termos a atenção cada vez mais direcionada a Ti, para que possamos caminhar pela face da terra de uma maneira mais leve. Sabemos que teremos e temos aflições, mas como o Senhor mesmo nos disse, tenha um bom ânimo. Eu venci o mundo. Nós também podemos vencer. E aqui estamos, Senhor, buscando esse consolo, essa orientação, para vencermos a nós mesmos por mais um dia e ficarmos felizes por essa vitória, porque hoje sabemos que o nosso adversário somos nós mesmos. Gratidão, Senhor, pois já sabemos tanto, por tanto que recebemos na noite de hoje, com um único propósito de nos ajudar a sair daqui bem melhores do que aqui chegamos, mais animados, mais alegres, com tantas possibilidades maravilhosas. E isso nos consola, Senhor. Gratidão. Rogamos a Ti que nunca nos falte essa oportunidade bendita de estar aqui contigo. E assim, Senhor, nós te pedimos a permissão para encerrarmos essa primeira parte da nossa reunião. Nós te rogamos que fique conosco para o momento do passe, onde os médios, assistas, trabalhadores de boa vontade, farão parte desse momento de bênçãos que através dele recairá sobre os nossos irmãos, mas que também temos a certeza que os nossos irmãos desencarnados também farão parte, fazem parte desse banquete. E assim, Senhor, envolvidos em tanto amor, nós te agradecemos por tudo que nós somos, por tudo que nós temos e por tudo que do Senhor recebemos hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus.